Giovanni, obrigada pela sua participação. Você que é iraniano, traz para a gente a percepção sobre esse conflito, sobre esse dia histórico, né? Bom dia. Bom dia, Marina, Luiz, Vitória, satisfação estar com vocês. É um dia realmente histórico. Para nós, imigrantes que vivemos longe da nossa terra-mãe e adotamos novos países, como é o meu caso, minha família adotou o Brasil como sua pátria, sua nação. Aqui nós construímos a nossa vida e a nossa história. É um dual de sentimento ao observar o que está acontecendo no Irã, entre angústia e também de esperança. Então a gente acompanha com muita apreensão. Os contatos estão completamente desfeitos do ponto de vista tecnológico, uma vez que o regime sanguinário, totalitário dos ayatolás, essa mão de ferro deles faz numa primeira hora a desconexão completa das telecomunicações para que o seu povo não possa demonstrar o que está acontecendo localmente. Então a gente não tem contato com a nossa família lá. Boa parte da minha família ainda mora no Irã, e isso é um modus operandi. O regime dos ayatolás, desde 1979, sufoca, suprime direitos, oprime o seu povo, assassina o seu próprio povo. E os iranianos, um povo milenar, um povo amistoso, de uma cultura ímpar, de uma contribuição histórica para a humanidade, desde das primeiras menções aos direitos humanos, o cilindro de Ciro o Grande, o imperador da Pérsia, há mais de 2.500 anos atrás, da amizade histórica com Israel, com o povo judaico, dessa história fantástica construída ao longo de séculos, milênios, foi subjugada em 1979, no momento em que o povo, num lapso, permitiu que religião e política se misturassem, algo que jamais deve acontecer em nenhuma nação, especialmente observados os nossos valores ocidentais. A gente deve evitar de toda forma que religião e política se misturem. O Estado laico é o modelo mais próspero historicamente observado por nações, e o Irã se perdeu nesse caminho ao permitir que um líder religioso populista tomasse o poder, ascendesse ao poder, o Ayatollah Khomeini, em 1979, colocando a perder todas as relações históricas que o Shah Reza Pahlavi havia estabelecido ao longo de décadas com o Ocidente, especialmente uma nação amiga do Ocidente, um polo fértil de desenvolvimento econômico, social, no coração do Oriente Médio até 79, foi deposto por um lapso da sociedade que acreditou no populismo do Ayatollah Khomeini e que aprisionou milhões de iranianos por 47 anos. E esse é possivelmente, Marina, um dos momentos mais contundentes da história recente do Irã, uma vez que, por razões diversas, e não necessariamente para estabelecer a democracia, o modelo democrático no Irã, mas sim por questões geopolíticas, econômicas, Estados Unidos está apoiando uma intervenção israelense que até 1979 era uma nação amiga do Irã, dos persas, historicamente. Judeus e persas são amigos, e isso deixou de existir com os ayatolás. Todo líder populista busca isso, um inimigo em comum para tentar unir seu povo, e desde o Ayatollah Khomeini ele elegeu os israelenses e os americanos como inimigo do povo iraniano. O povo iraniano, no primeiro momento, atordoado ainda por um movimento populista de esperança, permitiu que esse cântico fizesse sentido, mas logo na subsequência, com a supressão de direitos, com o aprisionamento e o assassinato de milhões de iranianos sem o direito ao devido processo legal de um julgamento mínimo, fez com que o povo despertasse, mas aí era tarde demais. Já era tarde demais e a religião e a política tinham se misturado. A guarda revolucionária sanguinária dos ayatolás, uma força paramilitar que responde apenas ao Ayatollah Khomeini e também hoje ao Khamenei, fez com que o Irã tivesse uma verdadeira explosão de países do entorno em termos de movimentos radicais. Infelizmente, financiou e financia o Hezbollah no movimento terrorista, o Hamas no movimento terrorista, os Houthis. Tem proxies em todo o mundo. O Irã, infelizmente, estabeleceu proxies ligados ao narcotráfico, ao narcoterrorismo, inclusive na Venezuela,
cujo líder Nicolás Maduro foi deposto também num movimento orquestrado por Donald Trump, objetivando cortar os tentáculos dessa nação que infelizmente passou a financiar o terrorismo historicamente, para cortar as suas capacidades econômico-financeiras e de articulação geopolítica. Então, é um movimento contundente, subsequente, faz parte da agenda de Donald Trump, da retomada da hegemonia dos Estados Unidos da América sob o hemisfério ocidental, especialmente na preservação dos valores democráticos ocidentais e especialmente do capitalismo, mas também de mostrar a Rússia e China, que são os retroalimentadores dessa política nefasta dos ayatolás há 47 anos, de que não se pode fazer o que eles vêm fazendo, e ele está tendo, Donald Trump, a coragem de fazê-lo. Ele não precisaria mexer nesse assunto, ele poderia simplesmente tocar a economia americana, fazer os enlaces que todos os presidentes que o antecederam fizeram, mas ele está tendo a coragem de implementar essa visão da doutrina Monroe, que ele apelidou de política Donroe, ou movimento novo de Make America Great Again, numa dissuasão de China e Rússia nos seus proxies nas Américas e também no Oriente Médio. É importante lembrar, sob o prisma econômico, que o Irã é o terceiro ou quarto maior produtor de petróleo do mundo, e uma vez sancionado há décadas, toda a produção de petróleo norte-americana que poderia vir do Irã passou a vir de países vizinhos, e a produção iraniana passou a alimentar a economia, especialmente chinesa, e ao longo das últimas poucas décadas, o poderio militar desenvolvido no Irã passou a alimentar a Rússia. Então a gente tem um elemento chave da Rússia combatendo o fronte com a Ucrânia, que não tinha nada a ver com essa história de Putin buscar um acesso diferente ao Báltico. Enfim, o que eu quero dizer é: os drones iranianos matam há 4 anos civis inocentes na Ucrânia, através do enlace com Vladimir Putin, outro ditador que há 25 anos governa a Rússia com mão de ferro. Ajudam China, cujo líder ditador Xi Jinping, que está travestido de democrata há 13 anos, faz com que a hegemonia chinesa suplante outras potências regionais. E esse conflito do xadrez geopolítico que nós estamos vivendo faz parte desse pano de fundo de Donald Trump buscar, através da hegemonia no hemisfério ocidental e também europeu, fazer com que China e Rússia deem um passo atrás e reobservem a sua característica de polaridade ou de equilíbrio de polos. Então a intervenção cirúrgica, ela tem uma razão de ser: fazer com que os norte-americanos voltem, e aí tem o interesse do povo americano e dos políticos americanos de se beneficiar de duas nações sancionadas historicamente, Venezuela e Irã. Mas o efeito colateral disso, gente, é extremamente e potencialmente positivo. Qual é? Libertar a Venezuela do jugo de Nicolás Maduro não vai voltar a ser um mar de rosas num curto prazo, mas num movimento transitório, com tudo aquilo que os Estados aprenderam com a intervenção no Iraque, com a intervenção no Afeganistão. Pode não fazer sentido uma intervenção venezuelana, mas no Irã a história é um pouquinho diferente, porque ali há um perigo iminente dos ayatolás, no seu lapso, no seu rompante de ideologia anti-ocidental, de tentar atacar aliados norte-americanos na região, como já estão fazendo, mas especialmente Israel. Israel é a única democracia do Oriente Médio. E se nós, cidadãos do Ocidente, preservamos e somos liderados por esse movimento democrático que nos trouxe até aqui, que sustenta a nossa sociedade, se nós verdadeiramente acreditamos nos valores democráticos, nós precisamos compreender que o que está em jogo nessa intervenção militar é a sobrevivência de um Estado democrático israelense, o único dentre regimes totalitários ou monárquicos no Oriente Médio, e ela é vital para que o Oriente Médio viva um novo capítulo. Os acordos de Abraão são uma sinalização disso. Países até então que não tinham relação com Israel passaram a tê-lo, num movimento de equilíbrio, de normalização, de pacificação histórica. E não é bom para ninguém que haja guerras, mas inevitavelmente quando a diplomacia falha, e é o que está acontecendo, porque os ayatolás tendem a trazer as pessoas para a mesa sem negociar de fato,
a paciência de Benjamin Netanyahu e Donald Trump se esgota e a intervenção acontece. Beni, só antes de prosseguir com a nossa conversa, eu quero trazer algumas atualizações. A mídia estatal do Kuwait informou que um drone atingiu o principal aeroporto do país no sábado, hoje, citando a autoridade de aviação civil. Segundo a mídia, o drone causou ferimentos leves em funcionários do terminal 1 do aeroporto. Uma outra informação que também chega para a gente, por meio da Al Jazeera, do jornal Al Jazeera, é de que Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, deve fazer um pronunciamento na TV estatal. Por isso, os nossos olhos estão voltados para lá. Vamos tentar, vamos seguir acompanhando na expectativa por esse possível pronunciamento diante, Kawaguchi, de uma série de narrativas que precisam ser confirmadas. A gente vem falando isso ao longo da nossa programação e aí eu queria que você destacasse essa possibilidade, mas também direcionando para o Beni, que participa com a gente nessa cobertura. A gente, inclusive, vai saber agora, não o paradeiro, mas saber se ele está vivo ou se ele não está vivo, o Ali Khamenei. Eu queria perguntar para o Beni, no dia 20, lá pelo dia 25, 28 de dezembro do ano passado, o regime iraniano, ele começou a sofrer uma série de manifestações. Inclusive a moeda, o real, caiu 50%, desvalorizou 50%. O preço dos alimentos, segundo dados de janeiro, subiu para 70% e poderia subir mais 20% ainda. Então eu queria saber o que o Ayatollah vai explicar para a população. Queria saber do Beni, se ele que acompanha essas crises do Irã, se essa crise é mais grave que as outras e como que o senhor acha que vai ser essa explicação do Ayatollah nesse momento? Luiz, muito boa pergunta. O Ayatollah Khomeini e o Ayatollah Khamenei leem uma cartilha histórica que é o do populismo. E os populistas encontram morada, encontram eco em uma parte da população, mas a absoluta maioria da população iraniana, predominantemente jovem, se você considerar aí dos 90 milhões de habitantes do Irã, mais de 60% tem menos de 30 anos. E o jovem não compra esse discurso populista do Ali Khamenei, do Ayatollah Ali Khamenei. Então, por mais que ele tente aos borbotões reverberar uma narrativa de que está tudo bem, as pessoas sabem que não está tudo bem. Os números que eu tenho acesso dos meus parentes que ainda vivem no Irã é da ordem de mais de 50 mil pessoas assassinadas nas últimas semanas. Mais de 50 mil, muito mais. E é uma tristeza, porque esse líder totalitário, ditador de um regime que está em colapso, ele ainda vem a público tentar algo. Eu não imagino que ele tenha a coragem de se expor, porque o povo não aguenta mais, o povo iraniano não aguenta mais. O desemprego é absurdamente grande no Irã, como você muito bem trouxe, o real é desvalorizado, as sanções pesam sobre o povo não tem acesso ao básico de infraestrutura, porque as pessoas romantizam regimes ditatoriais, infelizmente, como o do Irã, como o do Hamas, como o de tantos outros. Quando você tem a instalação de um poder totalitário, como é o caso do Irã, de um líder populista e que tem a seu dispor uma guarda revolucionária paramilitar que assassina pessoas a sangue frio sem um julgamento mínimo do que foi a razão da intervenção, enfim, você tem a corrupção como irmã gêmea. E uma coisa que pouca gente fala a respeito é que a casta dos ayatolás, dos líderes, dos clérigos religiosos, ela é extremamente corrupta, porque a nação iraniana é uma das mais ricas em termos de petróleo e outros recursos naturais, e ao longo de 47 anos eles se utilizaram da corrupção e da articulação com players, especialmente do hemisfério oriental, para se beneficiarem. Então, a supressão de direitos, da liberdade de expressão, da sufocação
do povo faz parte dessa estratégia de manutenção dessa corrupção. E o populismo do discurso de Ali Khamenei faz eco somente ali nos seus asseclas poucos que estão pendurados de alguma forma nessa teia de corrupção. E é isso apenas que sustenta esse regime sanguinário. A corrupção, o populismo e o braço armado paramilitar da Guarda Revolucionária, que é perigosíssima, porque ela é composta de gente sem escrúpulos, que atira a sangue frio em protestantes, em pessoas que protestam contra o regime, jovens predominantemente, que estão buscando o básico, que é viver livremente, manifestar sua opinião, viver de forma minimamente tranquila. Viver, se assim a gente pode dizer. Então, o que esse líder sanguinário, Ali Khamenei, dirá, se é que ele vai vir, se é que ele está vivo, e eu torço para que ele não esteja, não vai encontrar eco em lugar nenhum, e ele vai continuar subindo a temperatura e massacrando o seu povo, o povo iraniano, que não tem culpa nenhuma dessa história. E a guerra, é importante ressaltar, é contra o regime dos ayatollahs. Estados Unidos e Israel estão derrubando o regime. Não é uma guerra contra o povo iraniano. O povo iraniano não quer esse regime. Eu recebi informações de pessoas festejando nas ruas de Teherã, agora de manhã. As pessoas querem o Irã livre. E eu torço que o efeito colateral dessa intervenção militar norte-americana, com a visão do maior poder econômico multifacetado através da hegemonia no hemisfério ocidental e na Europa, tenha como esse efeito colateral a libertação do povo iraniano. E não é um objetivo primário, mas que seja um efeito secundário, que o regime iraniano, composto de pessoas corruptas, sanguinárias, caia e que pare de ameaçar Israel, pare de financiar o terrorismo do Hezbollah, do Hamas e dos Houthis, pare de articular com narcoestados como a Venezuela, Colômbia e outras nações e permita que o povo viva livremente. Então o discurso dele, possivelmente, se é que virá um discurso, deve ser populista, retórico e de pouco eco. Fard, especialista em finanças e negócios internacionais. Beni, te agradeço muito pela sua participação, por essa contribuição aqui na nossa cobertura. Bom dia para você. Para vocês também, um excelente dia.